E aí, gente, tudo jóia? Agora vai dar sequência. Semana passada eu deixei uma lista de exercícios, né, para vocês fazerem. Eu vou deixar o gabarito hoje, tá? E agora eu vou dar sequência mesmo, porque a gente falou de barroco, certo? Aliás, até eu preciso passar o gabarito da semana passada também. A gente falou de barroco. E agora eu vou dar sequência falando de Antônio Vieira. Eu vou pegar as informações mais relevantes, mais importantes, e vou condensar essas informações para a gente ter condições de ter esse conteúdo a mais, tá bom? Para a gente dar um passo a mais aí, beleza? Qual que é a dúvida? Vocês podem entrar em contato comigo, claro que pelo canal estabelecido, e a gente soluciona na medida em que elas forem surgindo. Podem ter paz, tranquilidade, se organizar, né? Fazer uma listinha lá de coisas a fazer. Vocês têm que ter mais autonomia, né? Ultimamente, mas vai dar tudo certo, vocês vão conseguir fazer numa boa. Procurem ter calma para fazer as atividades, procurem ter paz de espírito que vocês vão conseguir sim, tá bom? Então vamos falar do Antônio Vieira, beleza? E assim, o que especificamente falar do Antônio Vieira, que é um cara que representa o barroco aqui no Brasil? Primeiro ponto, não nasceu no Brasil, evidentemente, é o mestre da língua portuguesa clássica, que tem uma retórica toda aristotélica na construção da língua dele, da linguagem, né? Então é um cara que representa muito o ponto de vista eurocêntrico da coisa naquela época, só que tratou de temas da realidade brasileira. Por isso que ele é um representante da literatura luso-brasileira, né? E a principal parte da obra do cara está nos sermões dele. Beleza? Ele escreveu cartas, escreveu uma profecia, um livro de profecias chamado Claves Profetário e tal, mas a principal parte da obra dele está realmente nos sermões ali. Então a gente vai ver as características dos sermões. Ele organizava muito bem os sermões dele, né, porque ele queria defender teses e ele queria a adesão do ouvinte, então ele projetava o sermão para ser um discurso que arrebatasse mesmo o ouvinte e que ele fosse envolvido nas ideias que eram trazidas por esses sermões. Ele organizava a coisa muito bem mesmo. Então, tipo, é um cara que representa muito o pensamento conceptista por esse jogo de raciocínios, né, que tem nos sermões. Ele divide os sermões assim: primeira parte a proposição, segunda parte a invocação, a terceira parte era o introito, a quarta parte era a argumentação e a quinta parte era o epílogo, ou peroração, no caso, que é o desfecho. Na primeira parte, geralmente ele lia algum trecho bíblico, alguma situação que ele trazia da Bíblia ali. Na segunda parte ele pedia inspiração da Virgem Maria para que ele fizesse um bom sermão. No introito, ele fazia a conexão entre aquele trecho da Bíblia, que é o trecho espiritual da coisa, com o problema social que ele ia tratar, né? Quer dizer, com aquela realidade social que ele ia trazer para o sermão, tá bom? Que é justamente nessa parte que você vai ver aquele fusionismo do barroco, que é o lance de trazer a Bíblia para falar de questões mundanas, certo? Depois ele argumentava e finalizava. Características específicas dos sermões de Antônio Vieira, quais são? Ele queria realmente prender o leitor e levar o leitor a ter aquilo que eu falei que é uma adesão, né, à tese que ele defendia ali. Então tem toda uma estratégia que ele utiliza nos sermões dele, e que na verdade são figuras, inclusive, que ele vai trazer para os sermões e que são muito frequentes. Por exemplo, primeira coisa, ele trabalha com paralelismo sintático e oposição semântica. Primeiro, o que seria paralelismo sintático, né? Eu falei de um sermão na semana passada, que é o sermão do bom ladrão, em que ele dizia o seguinte: o roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muitos Alexandres. Foquem, por favor, nas duas primeiras frases lá. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O que é paralelismo sintático? Não precisa fazer análise sintática nenhuma, mas dá para perceber numa boa que a frase o roubar pouco é culpa tem exatamente a mesma estrutura sintática, a mesma organização de o roubar muito é grandeza, né? Então, tipo, você vai ter um sujeito, roubar pouco, você vai ter um verbo de ligação, que é o verbo ser, né? E você vai ter um predicativo, que é culpa. Lá na outra frase é a mesma coisa, vai ter um sujeito, né, o roubar muito, aí você vai ter o verbo de ligação, que é o verbo ser, e o predicativo, que é grandeza, quer dizer, a estrutura é a mesma. Só que nessas duas frases você tem uma oposição semântica. Né? Por quê? Porque ele fala primeiro do roubar pouco, antítese, e depois do roubar muito. Culpa, grandeza. Né? Então as frases têm a mesma estrutura, mas semanticamente são opostas. E esse lance dele retomar aquilo que já foi dito
produz um efeito bem significativo no sermão falado, na coisa da oralidade ali, né? Porque a pessoa que está assistindo aquilo, ela vai ficar assim, né? Vai entrar no fluxo ali. O cara falou, roubar pouco é culpa, aí você já sabe, e roubar muito, e roubar muito. Roubar muita grandeza. E, tá, agora ele vai falar do roubar pouco lá. O roubar com pouco poder se faz os piratas. E tá, e roubar muito e tal. Roubar com muito, os Alexandres. Você vê que ele meio que vai deixando o pensamento de quem está ouvindo o sermão dele num determinado fluxo, porque ele retoma coisas que ele já disse antes, né? E essa retomada do que já se disse antes se chama anáfora, beleza? Então até agora a gente viu que ele usa paralelismo sintático, oposição semântica, anáforas. As oposições semânticas, claro que elas são trazidas pelas antíteses, que ele usa pra caramba. E uma última coisa que eu queria falar que faz parte da estrutura dos sermões é a tal da pergunta retórica, que é aquela pergunta que ele joga pro leitor, no nosso caso, e que já tem uma resposta óbvia e que só leva, na verdade, o leitor a refletir sobre aquilo que ele está perguntando, tá bom? Dito isto, beleza, eu vou falar agora de alguns sermões significativos também, outros veremos em oportunidades mais específicas, porque tem sermão do Antônio Vieira que cai no vestibular da Unicamp. Mas eu vou falar agora, né, do sermão do Santo Antônio aos Peixes, para a gente ver esse ponto de vista crítico do Antônio Vieira. Olha o nome, Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Ele cria uma alegoria, né, uma representação. Ele fala assim que já é um grande absurdo que os peixes vivam de comerem-se uns aos outros, sendo eles criaturas da mesma espécie. Então quer dizer, né, como que um peixe vai viver comendo outro peixe, são da mesma espécie, aí não está certo não. Mas ele fala que tem uma coisa que é um absurdo, que torna a situação mais inaceitável ainda, que é o fato de que um peixe grande come milhares de peixes pequenininhos. Então um peixe grandão, para poder se alimentar mesmo, ele vai ter que se sustentar a partir da ingestão, vamos dizer assim, de milhares de peixes pequenininhos, mano, né? E ele fala que se fosse o contrário, seria ainda um absurdo por serem criaturas da mesma espécie, mas seria menos mal. Porque um peixe grandão só poderia alimentar milhares de peixes pequenininhos, né? É óbvio que ele está falando da desigualdade de poderes no Nordeste, no ciclo da cana-de-açúcar daquela época lá. Ele está cutucando aí, no caso, os senhores de engenho, né? E ele está mostrando como essa desigualdade é injusta no mundo, certo? Então é um tema muito crítico, beleza? Ele tratou desses temas, ele tratou dessa questão da corrupção no Brasil, ele tratou da escravidão dos indígenas, que ele condena veementemente, ele tratou da perseguição da igreja contra os chamados cristãos novos, que eram judeus, né? E ele é um cara que foi contra, se posicionou contra isso. E para finalizar, no sermão da 60ª, ele utiliza a metalinguagem, porque ele faz um sermão sobre a arte de fazer sermões. E ele condena, nesse sermão, os exageros do cultismo, na verdade, porque ele fala assim que a gente tem que aprender a pregar e usar as palavras com o mais antigo pregador que existe, que é o céu, né? E que no céu as estrelas estão dispostas em harmonia, da mesma forma que no sermão as palavras têm que estar dispostas em harmonia para que elas gerem clareza, beleza? E só que de repente ele fala assim, né? Se de uma parte dizem dia, da outra onde dizer noite. Se de uma parte dizem luz, da outra onde dizer sombra. Então ele fala que geralmente nas pregações que ele observa, existe um exagero tão grande no choque entre palavras que elas não estão em harmonia como as estrelas estão no céu. Que existe um exagero por parte da utilização dessas oposições, que são as antíteses, né? E quem usava muito, né, de maneira exagerada, de maneira carregada, né, que pesava na linguagem mesmo, eram os cultistas. Então, no sermão da 60ª, ele critica o cultismo para defender a clareza do raciocínio, para defender o conceptismo. Você pode até pensar assim, mas é meio hipócrita, né? Pode, fica à vontade, eu também penso da mesma forma, porque é o mesmo cara que fala, se de uma parte dizem luz, da outra não dizer sombra. Você sabe, o tanto de antítese que esse povo usa. E é o mesmo cara que escreveu os senhores poucos, os escravos muitos, os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus, os senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome. Então ele usava pra caramba também. Só que realmente ele tem uma preocupação muito grande de ter essa adesão do raciocínio do espectador. Por isso que ele é um cara mais conceptista, tá bom? Meu canal tá aberto, beleza? Lá, né, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Podem fazer com calma, com tranquilidade, tá bom? Vai dar tudo certo, organizem-se. Tenham disciplina para resolver exercícios, respeitem o tempo de vocês, respeitem a necessidade que vocês têm eventualmente de parar um pouco, descansar, assistir um episódio de uma série, ler alguma coisa diferente, tá bom?
Um abraço, tamo aí junto. Tchau.